Fala pessoal, tudo bem? Professor Fabiano aqui. Hoje nós vamos revisitar o assunto expressões e cálculo algébrico. O que seria essa parte algébrica? São contas com letras e números. Então os nossos cálculos hoje terão contas com letras e números. Nós vamos iniciar com valor numérico. O que seria um valor numérico? Então aqui nós temos uma expressão algébrica e nesse caso nós vamos trocar o nosso valor de x por 2 e encontrar o que nós falamos de valor numérico. Então nós vamos lá no cálculo. 3 vezes, onde tem x, nós vamos colocar o 2. 3 vezes 2, mais 2. Primeira multiplicação antes da adição, 3 vezes 2, 6, mais 2, resultado 8. Esse 8 é o que nós chamamos de valor numérico. Então, o que seria o nosso valor numérico? É o resultado na nossa expressão quando nós substituímos a letra por um número, chegando a um resultado que nós chamamos de valor numérico. Um outro exemplo, 4x² menos 3x mais 7 para x igual a menos 3. Então agora nós vamos trocar na outra expressão o valor de x por menos 3. Como o nosso valor ele é negativo, nós vamos colocar esse valor entre parênteses. Então menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 3 mais 7. Percebam, onde tem x eu coloquei menos 3, onde tem x menos 3. Respeitando as ordens dos cálculos, primeira potência, então 4 vezes menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 3 vezes 3, 9, então aqui é 9, menos 3 vezes menos 3 entre parênteses, mais 7. Só as multiplicações, 4 vezes 9, 36, menos com menos vai dar mais, e aqui 9 e mais 7. Nesse caso, nós vamos somar todo mundo. 36 mais 9, 45. 45 mais 7, 52. Esse 52 é o que nós chamamos de valor numérico. Então, o que nós fizemos? Nós trocamos as nossas letras por um número determinado em cada exercício. Termo algébrico, o que seria o termo algébrico? É um termo que ele tem letras e números. Cada um tem um nome especial. Por exemplo, nesse caso, o nosso x aqui, o nosso 3, ele recebe o nome de coeficiente. Coeficiente, então, é o nosso número. E o x recebe o nome de parte literal. Vê se vocês lembram disso. Parte literal. Então, o x, que é a letra, é a parte literal e o número é o nosso coeficiente. Então, todo termo algébrico, ele tem o número coeficiente e a parte literal, que é a letra. Portanto, o 4 aqui, o que seria? Coeficiente. E o x mais y, xy, seria a parte literal. Aqui não tem coeficiente. Toda vez que vocês não encontrarem um coeficiente, vocês vão colocar como 1. Então aqui 1 seria o coeficiente e aqui o mn² seria a nossa parte literal. Então coeficiente é o número, parte literal é a nossa letra ou as nossas letras. Termos semelhantes, o que seriam os termos semelhantes? Como nós vimos anteriormente, parte literal é a parte da letra. Toda vez que vocês encontrarem termos algébricos com a mesma parte literal, nós podemos chamar de termos semelhantes. Por exemplo, 2x². O que seria semelhante a 2x²? Pensa aí, qual que seria semelhante a esse? Eu vou colocar um exemplo. 7x² poderia ser menos 10x², entre outros. Então, a parte literal ela tem que ser a mesma.
4xy. O que seria um termo semelhante? Menos 12xy, xy apenas, onde o coeficiente é 1, então tem que ter a mesma parte literal. Belezinha? Multiplicação e divisão de monômios. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar, aqui na multiplicação, multiplicar os números e nas letrinhas tem uma regrinha. Vê se vocês se recordam dessa regrinha. 2 vezes 2, que eles são os coeficientes, dá 8. Eu multipliquei os dois, esse e esse. E o x vezes o x, nós vamos usar a regrinha da potência. Na multiplicação de mesma base, que é o nosso x, nós vamos somar os expoentes. Então, na multiplicação, nós multiplicamos os coeficientes e na parte literal dos termos semelhantes, nós vamos somar as letrinhas. Tem que ser a mesma letra, hein? Ó, esse daqui nós vamos aplicar a distributiva. 3 vezes 2, 6. X vezes x quadrado. Opa, é a mesma letrinha, nós podemos somar os expoentes. 1 mais 2, toda vez que não tiver expoente, nós vamos considerar como 1. 1 mais 2, 3. Então, x ao cubo. Mais com menos, agora esse termo com segundo. Mais com menos, menos. 3 vezes 7, 21. Como só tem um x, mantém ele aqui. Então, regrinha da multiplicação. Multiplicamos o número e na parte literal multiplicamos as letras e somamos os expoentes. E na divisão, o que muda? Nós vamos dividir os números. 16 dividido por 2 é 8. E nas letras nós vamos subtrair. Então aqui nós somamos, aqui nós subtraímos os expoentes. X ao cubo com x ao quadrado, subtraindo 3 menos 2, seria x elevado a 1, ou apenas x direto. Acabou. No de baixo, nós vamos calcular aqui dentro antes. Então, 8x, agora é a, né? 8a ao cubo dividido por, eu tenho 4 ao quadrado, eu devo 2a, nós vamos mexer apenas nos números. 4 menos 2, 2, e mantém a parte literal. Opa, divisão, dividimos os números, 8 por 2, 4, a ao cubo por a ao quadrado, lembrando, nós vamos agora subtrair 3 menos 2, 1. Lembra que o 1 não há necessidade de colocar ele aqui, mas ele está lá. Belezinha? Então aqui nós multiplicamos os números e somamos os expoentes. Aqui nós dividimos os números e subtraímos os expoentes. Certo? O que nós podemos fazer com a adição de termos semelhantes? Nós podemos reduzir os nossos termos semelhantes. É o que nós vimos aqui, só que nós vamos unificar. Primeira parte, tirar dos parênteses, usando a regrinha de sinais. Então aqui mais com mais e mais com mais. Então mantém 2a. Mais com mais, mais. E aqui mantém 1. Opa, positivo. Se é positivo, você pode copiar direto. E quando for negativo, nós vamos inverter todos os termos. Então aqui nós vamos copiar 4a mais 7. Agora nós vamos observar o seguinte. O 2a e o 4a são termos semelhantes. Nós podemos unificar. Se eu tenho 2 e tenho 4, eu fico com 6a. E o 1 e o 7 também são termos semelhantes. Eles representam apenas números, nós podemos somar. 1 mais 7, 8. Portanto, aqui nós ficamos com o que nós chamamos de binômio. O que seria um binômio? 2 termos. E um único termo, cadê? Aqui, 3x, um monômio. E 3 termos, onde nós tem
Temos aqui 3 termos, trinômio e mais do que 3 termos, polinômios. Então, monômio, 1 termo, 2 termos, binômio, 3 termos, trinômios e mais do que 3 e assim por diante, polinômios. Belezinha? Tiramos dos parênteses e somamos os termos semelhantes. Mesma coisa aqui nesse. Como aqui fora é mais, quando não tem nada é positivo, nós vamos apenas copiar. 7a ao quadrado mais 4a menos 7. Opa! Ali apareceu menos. O que nós vamos fazer? Trocar os sinais de todo mundo. Então, menos indica essa troca. Menos com mais dá menos 2a, menos com menos dá mais 7a quadrado e menos com mais, menos 8. Agora nós vamos verificar aqueles termos que têm a mesma parte literal. Quem são? Esses dois têm o a ao quadrado, esse daqui só tem o a e esse daqui só o número. Então esses termos nós vamos reduzir, redução de termos semelhantes. Primeiro, 7a mais 7a quadrado, 14a ao quadrado. Eu tenho 4a e eu devo 2a, eu fico ainda com 2a. E se eu devo 7 e devo 8, eu devo no total 15. Portanto, aqui nós temos um trinômio, ou seja, 3 termos. E reduzimos e não é possível fazer mais nenhum cálculo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender alguma coisa, volta no vídeo, tenta refazer, mas toda essa parte algébrica está aqui na aula de hoje. Obrigado, pessoal. Até mais. Beijão a todos.